Olá, é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus mais uma vez com você. E gostaria de lhe saudar nesta ocasião do dia 6 de agosto com a palavra que nós temos nas senhas diárias. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Que bom! Esta é uma das provas de que Deus é totalmente diferente de nós. Ele nos ama incondicionalmente. Na palavra de Jesus, na ocasião da sua crucificação, nós temos um testemunho semelhante que combina com essa palavra. Quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. As pessoas que crucificaram Jesus não mereciam o seu perdão, não mereciam este gesto de amor de Jesus, mas Jesus decide amá-los, decide perdoá-los, decide não guardar para si a mágoa e dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Talvez seja nessa perspectiva que Deus também coloca esta palavra na boca do salmista. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Esta palavra é um convite a nos aproximarmos de nosso Deus Criador com base no seu amor. Ele nos ama primeiro, por isso nós podemos também amá-lo e nos achegar a Ele. Também do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 11. Por meio da graça do Senhor Jesus, nós cremos e somos salvos. Que promessa maravilhosa para você, para mim, podermos crer sem medo e confiar a Cristo as nossas vidas, a direção do nosso espírito, da nossa mente, do nosso coração. Também ainda Philipp Friedrich Hilder escreveu assim, um hino, na verdade, que temos em nosso hinário da igreja, que canta a seguinte estrofe: Comigo deixa, ó Deus clemente, de tua compaixão a luz. Contigo eu vivo eternamente, mediante a morte de Jesus. Com júbilo sublime, então exultarei a compaixão. Que preciosa palavra e promessa de louvor do nosso hinário que temos aqui escrito com uma estrofe. Pois bem, nós estamos nos aproximando da semana, ou melhor dizendo, do Dia dos Pais, né? Este final de semana nós vamos ouvir falar muito do Dia dos Pais. E eu trouxe uma mensagem para refletir sobre um pai da Bíblia. Um pai homem chamado Salomão. Talvez você tenha estranhado o título desta mensagem, mas no mundo em que cada vez mais o óbvio pode ser contradito ou pode não ser mais tão óbvio, penso que convém reafirmar o óbvio. Por isso, provoco um pouquinho com esse título. Um pai homem chamado Salomão. Em segundo lugar, este homem pai que gostaria de destacar era um rei. Salomão, um rei cuja importância no contexto bíblico e contemporâneo também será sempre digno de exaltação. Pais na Bíblia. Queremos olhar um pouco algumas reflexões baseadas nesta Bíblia com um comentário. Ganhei esta Bíblia no Dia dos Pais, recomendo ela como presente. E o título da Bíblia é Bíblia do Papai, Sabedoria do Pai para os Pais. Sabedoria do Pai para os Pais. E temos alguns comentários que destacam as interpretações bíblicas apontando para os princípios e valores da fé cristã que alcançam e transformam a vida de pais,
que edificam os pais, que ajudam, aconselham e dão direção divina para você ou para mim, que somos pais. E gostaria de compartilhar assim o que nos diz a palavra. A palavra de Provérbios, capítulo 2, versículos 1 e 2, a excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Sim, eu leio mais do que os 2 primeiros versículos. Não consegui me conter apenas com os 2 primeiros versículos. Daria para ler todo o capítulo, que é um excelente texto. E este texto foi escrito de pai para filho. Essa é a questão que eu gostaria de ressaltar aqui. E um comentário sobre isso. Salomão será lembrado para sempre como o mais sábio de Israel. E como a maioria dos pais, ele provavelmente orgulhava-se da sabedoria dos seus filhos. Mas o velho e sábio Salomão não deixou nada para o acaso. Ele não supôs que seus filhos obteriam sabedoria por si mesmos. O livro de Provérbios é, na verdade, um registro do amor de Salomão por seus filhos. Sábio e rico, poderoso e ocupado como foi, ele percebeu o valor de tomar tempo para repartir essa sabedoria divina com seus filhos. Como resultado de seus esforços no decorrer da história, homens e mulheres tiraram muito proveito destas palavras sábias. Você pergunta-se de onde Salomão tirou a ideia de passar essa sabedoria para os seus filhos? Como ele descobriu que seus filhos não apanhariam de modo algum essa sabedoria por si mesmos? Davi, pai de Salomão, disse ao seu filho antes de morrer: coragem, pois, e sê homem. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos. Isso está em 1 Reis, capítulo 2, 2 a 3. Que ótima ideia Salomão deve ter pensado consigo mesmo ao recolher-se no seu dormitório. Quando eu tiver os meus próprios filhos, acho que farei a mesma coisa. Tal pai, tal filho. Amigo e amiga ouvinte, essa palavra nos recomenda que olhemos para os nossos filhos com amor. Com esse mesmo amor que Salomão tinha, que Davi tinha por Salomão e que fez com que também Salomão tivesse por seu pai, nosso Deus Criador. Há uma relação tríplice aqui, de Deus como Pai Celeste, Davi como pai de Salomão e Salomão que reconhece também a Deus como seu Pai Criador. Em Provérbios 24, 1 a 6, nós também temos mais um episódio muito interessante. Todo o livro de Provérbios pode ser lido em um mês, se for lido um capítulo por dia. São 31 capítulos. E em capítulo 24 está escrito: não tenhas inveja dos homens malignos,
nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência, e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo, a sua boca não terá palavra. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Amigo e amiga ouvinte, esta palavra tem conselho, tem exortação, tem promessa, tem lei e graça. Tem aqui também a divina presença de Deus, quando nós percebemos que não são provérbios populares, ou vulgarmente chamado de populacho, mas que tem uma consistência, um princípio eterno que ultrapassa as gerações. O livro de Provérbios é de profunda sabedoria para seu tempo e também para o nosso tempo. Diferente de provérbios populares, as palavras de provérbios bíblicos derramam em nossos ouvidos a sabedoria divina. É a boca de nosso próprio Deus falando através do rei Salomão. Salomão aponta uma distinção entre os homens. Há os que destilam maldade e há os que não são assim. Está ali em Provérbios 24, 1 a 2. Também naqueles dias as coisas óbvias tinham que ser ditas, ensinadas, repetidas às vezes, para que se fixasse nas jovens consciências e nos corações a sabedoria que vem do alto. Tão importante quanto ler e estudar o livro de Provérbios é aprender a olhar as suas entrelinhas, de seu conteúdo e do seu intento, do intento do autor. A sabedoria aqui que não se ensina e não se aprende em faculdades. Não quero menosprezar as faculdades de forma alguma, mas nem tudo aquilo que nós aprendemos em filosofias ou sociologias ou história é praticável. Obviamente que não. Aqui temos o que é praticável. Princípios e valores que promovem a vida, a dignidade humana e a vontade de Deus sobre todos nós. Muito menos se aprende essas coisas na grande mídia. Não estou aqui surfando nessa onda de maldizer a grande mídia, mas as novas mídias têm revelado cada vez mais os bastidores da informação. Quem escolhe e como se escolhe o que será notícia? Você já pensou nisso? E não é de hoje essa pergunta, eu li nos anos 90, quando fiz a minha faculdade de teologia e adentrei por livros que trabalhavam essa questão de como é feita a produção de um jornal. E eu novamente lhe pergunto, você já se fez essa pergunta? Quem escolhe e como se escolhe o que será notícia? A quem interessa determinadas reportagens? Sim, um repórter tem que estar aberto a trazer múltiplas informações de tudo aquilo que acontece, que vira uma manchete nacional, mas as pessoas que pensam sabem de antemão o que os repórteres que são parciais irão perguntar ao entrevistado. Sabem como as notícias são muitas vezes manipuladas e mostram
que temos poucas notícias quando há a sua manipulação. E isso se chama desinformação. O que é desinformação? Um outro exemplo para tornar isso mais claro. Quando ainda não havia GPS, as pessoas que adentravam uma cidade desconhecida paravam e perguntavam a primeira pessoa que estivesse caminhando na rua onde fica tal rua, onde fica tal referência para a sua localização, né? E acontecia já naquele tempo pessoas que tinham a alegria de fazer os outros de trouxa. E em vez de apontar o lado certo, que seria para o norte, apontavam para o sul, para fazer as pessoas de trouxa. Isso é desinformar. Ou seja, existe uma filosofia muitas vezes por trás de uma notícia mal dita, mal trazida ou tendenciosamente trazida. Isso perte a sociedade. Isso cria desconfiança, principalmente nos nossos tempos em que as pessoas podem vir a público mais facilmente e desmascarar as mentiras. Então, isso não leva a um bem comum na sociedade. E isso, o que isso tem a ver com Provérbios de Salomão? Ora, tem a ver com o fato de que a palavra de Deus prevê a maldade no mundo e fala também do juízo de Deus aos que insistem em fazer a maldade. Meu filho, coma mel, diz aqui a palavra de Provérbios, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao seu paladar. Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Se você a encontrar, haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Quero ir concluindo esta mensagem e ainda ler um pequeno comentário sobre a especialização em família na visão de Salomão. Numa sociedade como a nossa, parece que cada um tem a sua própria opinião. Blogs, falas no rádio, podcasts, pessoas estão usando todo tipo de meios para que saibamos o que elas pensam sobre times esportivos, partidos políticos, cultura popular, religião e outros assuntos. No meio de todo este barulho e multiplicidade de opiniões, um segmento permite consistentemente que algumas vozes tomem a frente, enquanto outras se retraem para o fundo. São os especialistas. Quando uma pessoa de fato sabe do que está falando, ouvimos e confiamos nas suas ideias e nos seus pontos de vista. E por isso que atletas veteranos e treinadores se encontram nos assentos da mídia. É por isso que analistas econômicos com longos anos de carreira aparecem na televisão. A opinião desses especialistas provê peso. Acreditamos então no que dizem porque estiveram lá, porque já trabalharam lá, porque fizeram isso e aquilo. Portanto, qual a importância quando Salomão, inspirado por Deus, fornece sua reflexão sobre a família? Acredito que é seguro afirmar que ele é um especialista e que importância tem o fato de ele reconhecer as dificuldades que enfrentamos? Com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Você e eu enfrentaremos consideráveis desafios na tarefa e na liderança de nossa família. Mas tenha ânimo. Salomão conhecia a dificuldade que enfrentamos. Também o nosso Pai Celeste conhece, e Ele provê sabedoria
e o entendimento de que necessitamos para lidarmos ou para ficarmos bem, para liderarmos bem. Que precioso comentário! Assim eu elogio o autor desta Bíblia com comentários, o autor desses comentários, muito valiosos, que nos fazem, através de comparações, perceber um bom conselho. Dia dos Pais está chegando. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino ou mais puro. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Amigo e amiga ouvinte, que ensino, que doutrina tem pautado as nossas vidas? Se for a palavra de Deus, temos um princípio e um destino eterno. Estamos a caminho. Mas se não for a palavra de Deus, devemos lembrar-nos sempre de que céus e terras passarão. Também as suas filosofias passarão. Tudo passa. Cristo nunca. E aqui encerro também com o conselho do apóstolo Paulo, proferido na carta aos Efésios, capítulo 6, 1 a 4. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Contem com o auxílio do Espírito Santo na instrução de vossos filhos e também como guia de vossas almas, de vossas vidas, para que a sua família, vá bem. E se não houver família, muitas vezes se diz que alguma outra coisa adota um ser humano que está desprovido de uma segurança familiar. A família deve representar segurança, deve ser vista como aquela que nos confere identidade. Não devemos desprezar isto, pois desprezando isto, facilmente podemos nos tornar presa fácil deste mundo vil. E numa família deve haver espaço para conselho, para terapia, para choro, para verdades, para elogios, para carinho, afeto, para estudo da palavra de Deus, para orações, para a vida em comunhão com Cristo e com o nosso Criador. Então, deixo aqui esta mensagem para a nossa mútua edificação. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Queremos ainda ter uma palavra de oração. Bondoso Deus e Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra que é assertiva na nossa visão de paternidade, da nossa necessidade como pais. A Tua palavra nos quer tornar homens segundo o Teu coração. Não homens machistas, mas homens que têm afeto pelos seus filhos, por sua esposa, e consigam, com a Tua graça e sabedoria, bem conduzir este grupo de amor que a gente chama de família, que a Tua palavra nos chama de família, e que nunca deve terminar na terra. Queremos Te agradecer pela Tua palavra conferida a Salomão, que fez diferença naquele tempo aos que o ouviram e fez diferença também na vida de muitas outras pessoas em muitas outras gerações até aqui também. Também, Senhor, queremos interceder pelas famílias de libaneses que sofrem com a destruição de sua cidade.
Rogamos pelo tua intervenção através das nações que se envolvem com ajuda humanitária. Rogamos pelos enfermos da Covid-19 ou de outras enfermidades que estão impedidos de sair de suas casas ou hospitais para ali receberem a cura ou o tratamento necessário. Rogamos pelos médicos e enfermeiros que estão auxiliando aquelas pessoas. Se tu com eles, ó Senhor, e também com as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos já neste ano, tanto para a Covid-19 como para outras enfermidades. Dá o teu consolo baseado na tua promessa de salvação, redenção e vida eterna para todos aqueles que faleceram em ti, Senhor. E assim rogamos também, abençoa este próximo Dia dos Pais com uma boa convivência familiar ou ainda através do meio virtual, para que possamos evitar contágio da pandemia. Em nome de Jesus é que nós agradecemos e pedimos. Amém. Amigo e amigo ouvinte, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a sua bênção, a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.